Apocalipse é responsável por nos trazer uma revelação, a de que Cristo está voltando. Em Apocalipse 22:12, ele vai dizer: eis que venho sem demora. A vinda do reino triunfante de Jesus Cristo é iminente e urgente. Por quê? Aparentemente o mal é triunfante, os justos sofrem enquanto os maus prosperam. No vídeo de hoje nós vamos entender os mistérios e o significado por trás de Apocalipse 18, a meretriz, a Babilônia, e 22, a Nova Jerusalém. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Então, aparentemente o mal está vencendo, os justos sofrem, e é evidente que isso não pode continuar indefinidamente. Como o próprio salmista do Salmo 73 diz, ele queria ser como os arrogantes e os perversos, porque para eles parece não haver preocupações. Mas se Deus é justo, logo, ele corrigirá esses erros. A lógica dessa espera escatológica revela também a graça de Deus. Enquanto os justos sofrem em um mundo que persegue a igreja e a verdade, Deus demonstra o amor ao mesmo tempo por esse mundo, a fim de que as pessoas tenham tempo de se achegar a ele antes que ele volte determinadamente para toda a humanidade. A igreja, então, que ora pela chegada desse reino e espera pela conversão das nações, vive na tensão entre a proximidade e a demora. Logo, Apocalipse vai nos mostrar sempre a tensão entre dois povos, a igreja e o mundo. Os justos contra os injustos, os seguidores de Cristo, os seguidores da besta. A Babilônia versus a Nova Jerusalém. Começando pela meretriz, a Babilônia é aquela relatada em Apocalipse 17, a meretriz sentada sobre a besta. Ela é essa cujo vinho os homens da terra se embriagaram. É uma nova Babilônia porque tem todas as características daquela Babilônia que levou o povo judeu cativo: corrupção, perversidade, luxuosidade. Depois nós temos a Nova Jerusalém, que será relatada em Apocalipse 21. Ela é a noiva, esposa do Cordeiro, cidade santa e tabernáculo de Deus com os homens. Essas mulheres, cidade, são duas coisas ao mesmo tempo, lugares e povos. De fato, são lugares porque serão um espaço geográfico que vai existir, e também são pessoas porque tipificam um grupo de pessoas pertencentes àquele lugar. A meretriz será a cidade-sede do governo do anticristo. O texto dá algumas características para essa cidade. Primeiro, ela tem vinho cujo reis da terra se embriagaram, ela tem um nome de blasfêmia, ela carrega o sangue dos santos que seguiam a Cristo, ela tem música, arte e cultura. A Babilônia meretriz é o fruto da promessa mentirosa que a serpente fez a Eva no jardim: você será como Deus. Ela é a personificação do que acontece quando, em lugar da adoração ao Deus verdadeiro, ocorre a autodivinização do próprio ser humano, sendo ele o coração da cidade. O resultado: opressão, tirania, perversão. Em outras palavras, a Babilônia meretriz é a própria representação do pecado. Então, a primeira característica: os reis da terra se embriagaram com seu vinho, quer dizer que os governantes, os políticos, os líderes mundiais utilizaram-se do pecado justamente para a tomada de poder. E observando o curso da humanidade até aqui, desde os faraós até os impérios e hoje a democracia, o presidencialismo que existe, vemos o mesmo padrão e característica. Todos utilizam-se do pecado, por isso se embriagam do vinho da meretriz. Ela tem o nome de blasfêmia porque é mentirosa, também remontando a situação que aconteceu no Éden. Em vez de sentir gratidão por todas as árvores que Deus permitiu que eles comessem, além do próprio desfrute e deleite de viver no paraíso, a serpente traz em questão a limitação imposta por Deus, corretamente justificada por ele, de que no momento que comessem morreria. Mas ao comer do fruto, o que ocorre é justamente a morte, essa que Deus tinha dito que ia acontecer. Então, no final das contas, a mentira era da serpente o tempo todo. Assim, o mundo também olha para a igreja e para o comportamento daqueles que seguem a Cristo e não conseguem entender. Eles têm uma visão de que somos um grupo obstinado porque não levamos o mesmo estilo de vida deles. Mas muito pelo contrário, aquilo que eles consideram vida e liberdade levará à morte duas vezes, não só aquela que é física, mas também a espiritual, que é a separação total e completa de Deus. Terceiro, ela carrega o sangue dos santos, porque no período tribulacional, todos os que não se renderem ao anticristo serão mortos por ela. Afinal de contas, ela é a blasfêmia. Se ela é a mentira, ela se opõe aos que seguem a única verdade.
Ela, porém, considera os seguidores de Cristo como opressores por serem exclusivos, enquanto ela, a meretriz, é totalmente inclusiva. Mas no final das contas é ela quem mata esses santos, ou seja, ela que acusa de opressão é quem oprime e quem mata verdadeiramente. De fato, nós vemos que ela é o pecado. E por último, em Apocalipse 18, diz que a voz de seus arpistas, músicos e tocadores de flauta jamais em ti se ouvirá. Isso quer dizer que essa cidade tem músicos, tem performadores, tem artistas. Isso é extremamente importante porque quer dizer que a cidade tem cultura, tem arte, e é a arte e cultura que moldam muito o comportamento humano. É por isso que a visão que nós temos que ter em relação aos artistas, aos músicos do mundo, é que eles são, porque são de fato, profetas, embaixadores, evangelistas. Mas a partir do momento que o fazem embriagando-se do pecado, tal qual os reis da terra, eles são profetas, embaixadores e evangelistas do mal, do maligno. Eles anunciam o reino do anticristo. Afinal, um povo que vai eleger o anticristo, o homem da iniquidade e do pecado, precisa estar completamente corrompido pelo pecado. E qual é a maneira mais eficaz de dessensibilizar as pessoas em relação àquilo que é certo e é errado, em danificar toda a moralidade trazida por Deus? É através da música e da cultura. Com certeza, também se olharmos todo o curso da humanidade até aqui e toda a evolução ou involução da música, nós podemos perceber exatamente a mesma coisa. Mas o mais importante sobre a meretriz, a Babilônia, está em Apocalipse 18:2. Caiu, caiu a grande Babilônia. Vai dizer que aquele que é justo, aquele que é o rei dos reis, destruirá com a espada que sai de sua boca. É com a palavra que sai de sua boca. Simplesmente com a palavra, Cristo destruirá toda essa cidade, sede, povo. Assim como com a palavra de sua boca, ele destruiu os iníquos que estavam construindo a torre de Babel. Com a palavra que saíra de sua boca, ele mudou a palavra que aqueles homens estavam falando. De modo similar, com a palavra que sai de sua boca agora, ele destrói toda essa cidade. E com efeito, todos nós chegamos à mesma conclusão que o salmista do Salmo 73 chegou. Apesar de que algumas vezes ele se frustrava olhando para os ímpios e com o sucesso que eles têm no final, ele chega à mesma conclusão que nós devemos chegar, que está no versículo 1 do Salmo 73. Deus tem sido bom para com Israel. O sucesso dos ímpios tem dia, tem hora marcada para terminar. E Deus é bom para com a igreja, porque ela é quem reina para sempre. Deus nunca nos prometeu uma jornada confortável, mas garantiu um destino seguro. Esse destino é a Nova Jerusalém. Então, indo para Apocalipse 21, versículos 1 e 2, João vai dizer o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia como noiva ataviada para o seu esposo. A Nova Jerusalém é a cidade sede do governo de Deus, assim como a meretriz era a cidade sede do governo do anticristo. O trono que estava no céu agora está na Nova Jerusalém, e ela é a luz do mundo, ela é o centro no qual todos os povos caminham e todos os reis se dirigem em peregrinação. Suas características são: ela é feita de pedras preciosas, ela é uma noiva de linho fino, ela não tem sol nem lua, ela é santa e sem contaminação, e ela é o tabernáculo de Deus com os homens. Ela é feita de pedras preciosas porque com todos os seus adornos ela reflete a magnificência de Deus. Por isso, ao contrário do Éden, ela não precisa nem do sol e nem da lua. Ela é uma noiva vestida de linho fino, porque o linho fino representa os atos de justiça feitos pelos santos aqui na terra. Mas as joias que a enfeitam no dia das núpcias é a glória dada por Deus a ela dentro da nova criação. Ela é totalmente santa e sem contaminação, porque no princípio Deus fez um jardim para abrigar a humanidade que o sujou e contaminou com o pecado, mas no final Deus nos dará uma cidade cujos santos jamais pecarão. Na Nova Jerusalém, as bênçãos celestiais serão renovadas, mas ela é muito mais do que simplesmente um jardim do Éden reconquistado. Isso porque ela atende à intelectualidade do ser humano colocado pelo próprio Deus de querer viver, socializar, construir e empreender, mas tudo isso será feito a partir de Deus como centro.
porque dele fonte, por ele caminho e para ele destino são e serão todas as coisas. Então ela consolida a história e cultura humanas ao mesmo tempo que é 100% dedicado a Deus. Lá não tem aposentadoria e não tem descanso eterno, como as pessoas podem imaginar, no sentido de não fazer mais nada. Muito pelo contrário, será um lugar cheio de atividade humana, ao mesmo tempo que é um paraíso intacto. Por último, ela é o tabernáculo de Deus com os homens, porque toda a história de Israel e da igreja são cumpridas na Nova Jerusalém. Ele descia na viração do dia para estar com a humanidade. Ele foi a arca que salvou a família de Noé. Ele desceu juntamente a 2 anjos para almoçar com Abraão. Ele foi a escada que Jacó viu em sonho. Ele foi a coluna de fogo. Ele foi a nuvem que acompanhou o povo de Israel no deserto. Ele tabernaculou, ele foi o bebê na manjedoura que morreu e se sacrificou na cruz para nos salvar. E agora ele estará para sempre conosco. A face de Deus que Moisés pediu para ver, mas lhe foi negada. O Santo dos Santos, cujo acesso era somente do sumo sacerdote, agora está e é para sempre toda a cidade. Quem é você? É a pergunta que fica. A meretriz Babilônia ou a Nova Jerusalém? A Babilônia realmente ela é sedutora, viver diante das suas próprias convicções, daquilo que você acredita, o estilo de vida que achar mais correto diante dos seus prazeres. Ainda assim, embriagando-se com o seu vinho no final do dia, terminamos sentindo sede. Parece que há um senso de propósito que nunca foi respondido, parece que há um vazio que não é saciado com nenhuma amizade, companhia, parceria, vício. Qual é então o sentido da vida? Esse vazio do eterno, esse desejo pelo transcendente foi algo que Deus plantou em toda a sua criação. E essa sede só é verdadeiramente saciada por aquele que é a água da vida. Então, como diz Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, vem. Quem tem sede, beba, e quem quiser, receba de graça da fonte da água da vida. Compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários o que você achou e eu te vejo na próxima.